Fala pessoal, boa noite pra vocês. Espero que estejam todos bem. Eu tô achando aqui escuro de novo. Você acredita? Eu não acerto essa luz de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Boa noite pra todos vocês. Só um minutinho que eu vou ajustar a luz. Um segundo. Melhorou, mas ainda tá escuro. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Voltando a fazer live aqui no Instagram. Espero que esteja saindo tudo bem aí, o som bom. Se o som der alguma bugada, é um probleminha aqui do sistema deles aí, não meu, tá? Então, tem um tempo que eu não faço live, né? Tava até com saudade também. Teve algumas pessoas que curtiram lá, falando que tava com saudade das lives, isso é muito bom. Então, eu sempre vou falar que eu faço live aqui quando eu sinto no meu coração de falar sobre algum tema, né? Quando eu fico muito afastada, assim, aí eu volto. Então, eu não consigo ser igual muitas pessoas, né? Muitas pessoas que têm canal no Instagram, que faz sempre, que tá movimentando, postando um monte de coisa. Eu sou mais assim, eu sou mais discreta. Não é que eu sou discreta, que eu sou tímida, é porque eu só falo quando eu sinto que tá na hora de falar, quando tá na hora de aparecer, então aí eu apareço. Tá bom? Então, assim, não é porque aconteceu nada, não é porque eu vou deixar de fazer live, é só porque às vezes não tenho alguma coisa que eu queira falar, tá? Mas tem uns temas aí que eu vou trazer. Eu lembro que na última live eu até falei alguma coisa sobre Big Brother, um assunto que a Yasmin trouxe lá. Então eu quero falar sobre isso, tá? Eu quero comentar um vídeo que uma parte de um vídeo que ela falou aí, de quando ela era criança, tá bom? Então, logo em breve, rapidinho, eu vou soltar esse vídeo, mas hoje, respondendo aí, Maraupi. Boa noite! Gente, quem o nome não tiver bem escrito aí, ó, fala pra mim, escreve aqui pra mim, tá? Quem tiver nome de empresa, assim, tá? Ei, Thelma, boa noite, Júlio. Vera, boa noite, querida. Fran, boa noite. Raquel, ei, Raquel, boa noite. Minha voz já mudou, né? É uma questão da plataforma mesmo, tá? Não tem questão de sujeira energética, não, porque tudo que estava sujo já limpei. Eu já tive muitos problemas aqui no Instagram, sabe? Um período eu fiquei suspensa de fazer live aqui, eu tive que abrir outro Instagram para poder fazer live. Então é tipo meio que uma interferência aí deles mesmo para não ter live. Ei, Janete, bem-vinda, boa noite. Então, hoje nós vamos, como eu pedi lá no Stories, né? Para sugestão de live, tema, para começar aí o mês de abril com essas sugestões, falando sobre assunto que tem interesse, que vocês têm interesse, né? Então, na verdade, 4 clientes sugeriram. Uma que foi a Raquel, que já está aqui, né, Raquel? Ela sugeriu que falasse por onde começar, quando aprendemos a verdade. E a outra foi a... Não tô lembrando o nome dela, deixa eu ver se ela já chegou aqui. Ah, não, chegou ainda não. Então foi uma outra cliente que sugeriu falar sobre energia. Eu não entendi o contexto que ela quer que fale sobre energia, mas eu vou falar sobre um contexto geral, tá? Raquel, eu acredito que a Raquel tá querendo falar sobre as questões da espiritualidade, né, Raquel? Já que você tá aí, vai me dando ok se é isso mesmo. Quando a gente acorda para essas questões de espiritualidade, quando aprendemos a verdade, é isso mesmo? É isso? Ok, ela escreveu aqui, é isso aí. Então, a questão é que todo mundo começa mais ou menos pelo mesmo lugar, né? Todo mundo começa meio perdido, porque eu acredito que todo mundo acontece esse movimento dentro de si de querer, sei lá, acontece um start, um boom dentro de si. Às vezes tem crianças que já crescem no meio de pessoas, de família que já é assim,
Mas eu, por exemplo, eu vivia num contexto religioso, né, católico. Minha mãe seguia a religião dela lá à parte. E assim, eu nunca tocou pra mim nada sobre isso. Até que depois, quando eu fui chegando aí, ficando mais velha, me deu uma curiosidade sobre entender sobre esses universos, sobre. Eu senti falta de entender sobre isso. E comecei a frequentar a linha kardecista, falando sobre reencarnação, né? A linha mais de Allan Kardec e Chico Xavier. Então, eu fui em alguns encontros e tal, e eu achei legal, participei um bom tempo, mas acabei afastando também. Então, o que eu percebi, quando que isso veio para mim? Quando eu comecei a perceber coisas extrasensoriais. Eu sempre percebi, mas eu sempre joguei isso para debaixo do tapete. Eu sempre percebi ataque, ou alguma presença, ou alguma coisa, mas eu ficava ali estressada na hora, mas depois que passava eu largava para lá, jogava para debaixo do tapete, como a maioria de nós, porque isso não é uma especialidade minha. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, para as pessoas que recebem meu atendimento ou encontros que eu participo, né? Então, todo mundo é perceptível, todo mundo tem sensibilidade, todo mundo percebe. Então, assim, não é nada específico meu. Eu entrei mais nesse universo, então eu vou acessar mais sobre essas coisas, né? Então, quanto mais eu dou atenção para alguma coisa, mais aquilo cresce na minha vida. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber algumas coisas energéticas. Então, eu queria entender aquilo. E tinha alguns mal-estar que eu sentia no meu corpo, que eu falava que uma vez a minha irmã falou para mim assim: você vai morrer e vai querer passar por isso de novo? Você vai continuar sentindo essas coisas? Vai querer repetir essas histórias de novo? E eu fiquei matutando isso na minha cabeça. E falei assim, não quero mais, eu não quero repetir essas histórias, eu não quero vivenciar isso que eu estou vivenciando de novo. E comecei a buscar a solução para isso. E um dia eu vi uma palestra de um moço falando assim, que todo mundo pergunta para ele para onde que vai depois que morre. Aí ele falou assim que a gente vai para onde o nosso pensamento tá. A gente vai morrer e a gente vai para onde a nossa consciência tá. A nossa mente tá. E isso é uma das verdades mais bacanas, assim, sabe? Eu não tinha noção direito sobre isso. Mas eu ficava pensando, para onde que meus pensamentos vão? Porque eu nem observava. Então, eu fui aí estudar sobre o autoconhecimento, que falava muito sobre pensamento, sobre mente, tá. Então, mergulhei nesse universo. Errada ou certa, mergulhei. Mas eu sempre fui pro lado da filosofia ou da ciência, ou assim, um pouquinho pro lado do hinduísmo, do budismo, um pouquinho. Dá uma pincelada aí. Então, aprendi sobre autoconhecimento. Tudo isso para chegar quando a gente acessa, aprende onde que é a verdade, tá, Raquel? Eu vou contar um pouquinho de mim, que eu só posso falar da minha experiência e um pouquinho da de vocês que chegam para mim, né? Então, galgando por esse caminho, eu aprendi algumas coisas, mas eu vim para esse lugar meio deslumbrada, porque eu era ignorante, eu só acessava as coisas religiosas. Então, quando eu vim para o universo da espiritualidade, que eu entrei um pouco nesse universo da espiritualidade, eu pensei que todo mundo da espiritualidade era muito legal e muito evoluído. Quem era professor, quem já estava nesse meio, quem já estava lendo sobre isso, né, falando sobre espiritualidade, religiões, sobre pessoas que tinham manifestações aqui no planeta, né? Então eu lia muito sobre isso e ficava apaixonada. Eu achava que todo mundo era super 10, sensacional. Então fui estudando sobre isso, eu lia muito, gostava muito de estudar filosofia. Sempre foi uma área que eu gostei muito. Mas misturando isso com a espiritualidade, né? E com essas outras áreas aí, estudando um pouquinho de religião, então eu achava que todas as religiões eram importantes, que, né, de certa forma na minha visão hoje não é mais. Mas na minha visão antigamente era que todas as religiões eram importantes, cada uma com seu motivo, cada uma com sua linha, mas que todo mundo ia chegar no mesmo lugar. E não é, né? Essas questões aqui sobre a verdade,
ela é muito relativa, porque é a verdade para cada um. Então, assim, a minha verdade era mais ou menos igual de todo mundo, todo mundo que é mais light, assim, mais livre nesse universo. Não tem preconceito com religião, tem uma visão espiritual sobre as coisas, assim, e também dentro do autoconhecimento, a gente ocupava muito a mente, mas quando eu estava nesse processo não é nem despertar, quando eu passei por um processo de ataque energético, espiritual, que eu estava muito suja, então, de repente, eu escutei assim na minha cabeça, a mente mente, porque eu estava passando por confusão mental mesmo, a ponto de loucura, assim. Então, veio essa mensagem na minha cabeça, a mente mente, e eu fiquei escrevendo sobre isso, acreditando literalmente que a nossa mente, ela mentia. Só que hoje eu tenho outra visão também sobre isso, né? Então, o que é a verdade? Quando que a gente acessa a verdade? Quando a gente acessa através do nosso coração, e isso vem trazendo soluções para a vida da gente. Porque não adianta a gente acreditar em qualquer coisa, ter esperança em alguma coisa, acreditar em alguma coisa, que aquilo não traga soluções de fato para a nossa vida. Então, na minha visão, na minha percepção e tudo que eu já acessei até hoje, para mim não vale de nada eu ter um monte de segmento, um monte de coisa, que aquilo não está me auxiliando a sair do problema que eu vivo hoje, das dificuldades, que não está destravando a minha vida. Então, na minha visão, hoje, o aspecto é o seguinte: se aquilo que eu estou seguindo, se aquilo que eu estou fazendo não está me deixando mais leve, me deixando mais feliz, eu estou bem de saúde, eu estou manifestando a vida dos meus sonhos, eu estou fazendo aquilo que eu amo, a minha família está harmônica, está em paz, eu estou bem conscientemente, eu sei qual que é o meu propósito aqui, para mim não está valendo de nada. Nenhuma religião, nada disso. Se não estiver me conduzindo para um lugar que eu consiga trazer equilíbrio para mim, cura para mim, em todos os sentidos, né? O que é cura em todos os sentidos? Eu preciso estar bem de saúde, eu preciso estar bem psiquicamente, eu preciso estar manifestando a vida que eu quero, né? Manifestando financeiramente também, trabalhando no que eu quero, sabe? Vivendo abundantemente, né? Minha família bem, harmônica, em equilíbrio, o melhor possível, né, gente? Porque chega a ser surreal eu falar que no meio de um sistema do jeito que ele eu acreditar que eu vou conseguir 100% de aproveitamento desse aspecto. Ótimo, não vai. Mas vai conseguir aí uns 80%, 90%. E quanto mais eu galgar esse caminho, mais eu vou alinhar a mim mesmo e a minha família nesse aspecto. O que eu considero a minha família aqui? Sempre eu vou considerar a família pai, mãe e filhos. Sempre. Tá? Sempre é isso. Depois que tiver eu primeiro bem, porque eu preciso estar bem para estar bem para os outros, né? Então, eu estando bem para mim, eu vou começar a me equilibrar e estar bem para os outros e poder auxiliar no equilíbrio dos outros. E automaticamente, meu sistema, minha família, o meu propósito de vida, as minhas finanças, a minha manifestação aqui é perfeita. Ótimo. É só isso que precisa. Porque no meu entendimento, que é um trabalho energético, não é espiritual, eu não me considero da espiritualidade mais, eu risquei isso do meu caderno, tá? Então, eu só trabalho a questão energética, tá? Técnica e mexer energeticamente. Então, minhas cirurgias não são espirituais, minhas cirurgias são energéticas. O que eu faço? Eu tiro uma frequência negativa e coloco uma positiva. Só isso, ok? Então, para a gente se alinhar com quem a gente precisa ter essa consciência. Aquele curso que eu fiz, aquela técnica que eu faço, aquela terapia que eu faço, aquela religião que eu sigo, qual que é a proposta dela? Ela tem que estar exatamente alinhada com aquilo ali e eu tenho que estar manifestando isso na minha vida. Se eu estou fazendo tudo aquilo ali
e eu não estou manifestando a vida que eu quero, eu estou sentindo um monte de demônio em volta de mim, eu estou sentindo um monte de energia carregada, eu estou afundando, minha vida está toda bloqueada, eu não tenho um relacionamento amoroso, eu não tenho prosperidade financeira, eu estou sempre passando aperto, eu estou sempre tendo problema, você pode saber que o formato de segmento que você está fazendo está errado. Porque, na verdade, questão religiosa é para estar abrindo o caminho de todas as pessoas, não aprisionando, não pesando, né? Ou então, simplesmente não manifesta nada, não acontece nada. Então, sempre tem que ter uma abertura aí. Se não está tendo abertura, se não está acontecendo nada na minha vida, pelo contrário, minha vida está afundando, está acontecendo um monte de coisa horrorosa. Ah, mas eu sou religiosa, eu rezo tanto, eu faço tanto. Isso, está te conduzindo para aquele lugar. Ah, até agora não resolveu. Ah, não fui curada. Ah, era isso. Então não é por aí. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi. Cortei todos esses laços, eu, Emília, porque eu acesso o etérico. Eu acesso esse universo aí, onde que todas as energias estão emboladas, onde tudo que está na vida da pessoa está bloqueado. Eu acesso tudo isso, não só na vida das pessoas, mas na minha. Então, é nesse universo que a gente manifesta as coisas. É nesse universo que a gente vai lá e desembola tudo para manifestar aqui no físico. A gente mexe aqui e acredita que está resolvendo no etérico. Se eu não estou acessando o etérico e vendo o que de fato está embolando a minha vida, pouco se resolve aqui no físico. Pouco se movimenta aqui. Porque é uma questão energética. Eu preciso estar com a frequência exata para atrair o que eu quero. Eu preciso limpar o meu caminho sobre aquele aspecto para atrair o que eu quero. Então, tudo é energia. Se eu estou numa energia boa, maravilhosa, né? Porque todo mundo fala isso, né? Ah, você tá numa energia, você tem que estar numa energia elevada. Se estiver vibrando alto, você não atrai nada de ruim. E eu só escuto, fico só escutando, porque são coisas que não têm consistência. São palavras que não têm consistência. Porque a gente está num meio, a gente está numa frequência aqui, que a frequência é ruim. Então, a partir do momento que você começa a limpar a sua energia, a mudar a sua frequência, e automaticamente fazer esse movimento no seu entorno, na sua família, na sua casa, aí você está acendendo uma fagulha de luz ali, sua. E automaticamente, quando muitas pessoas vão fazendo isso, vai mudando a frequência do nosso sistema. Então, por isso que a gente precisa estar alinhado com o nosso propósito, por isso que é importante a gente estar feliz, por isso que é importante a gente estar manifestando a vida que a gente quer, por isso que é importante estar livre. Livre. Então, se eu não estou manifestando a minha vida do jeitinho que eu gostaria, porque tem alguma coisa emperrando, tem que ser removida dali. Então, o que eu aprendi nessa jornada toda? Que eu tinha centenas de bloqueios mentais no meu inconsciente, plantados pelo sistema, desde religião, que eu não mereço, né? Essas orações pesadas que a gente não merece, que a gente não é capaz, que a gente é isso, que a gente é miserável. Então, tudo isso vai, de tanto repetir, vai criando aí, ó, no inconsciente da gente, um sistema de crenças. Então, desde isso, de liberar o nosso inconsciente de sistema de crenças, até na vida prática mesmo, energias que são lançadas, vidas passadas que estão bloqueadas, uma série de coisas que podem estar atrapalhando o nosso caminho, que não dá para varrer para debaixo do tapete, né? As vidas passadas, o que acontece? Que para mim, na minha visão, na minha experiência, tá tudo errado, né? Que a gente não tem que esquecer de nada, de nenhuma vida que a gente passou, que isso é uma grande falácia também, porque é igual a escola, né? Você tomou bomba lá na 5ª série 10 vezes. Na 11ª, que você tá lá na 5ª série, você não vai estar entendendo melhor as coisas, porque você já passou 10 vezes. Você não vai estar entendendo melhor? Você vai errar menos, provavelmente. Porque você já passou 10 vezes por aquela série, estudando um bom tempo sobre aquela mesma matéria. Uma hora você vai entender sobre aquilo. Insistência, né? Então, a mesma coisa para mim. Eu não acredito que a gente tem que esquecer de nenhuma vida passada. Isso é uma grande falácia.
Eu acho que quanto mais a gente acessar o que a gente já passou, a gente vai entender quem a gente é, a gente vai entender o que a gente vai fazer aqui, e a gente vai entender quem que é a nossa alma gêmea, onde que ela tá. A gente vai entender um monte de coisas. Por que eu tenho que esquecer tudo? Né? Porque tem alguém no controle aí da manete, do videogame aí, ó. Tem alguém no controle, né? Então foi plantado esse sistema da gente esquecer, na minha visão e na minha experiência. Então, essa é uma das coisas também que eu acredito que cai por terra essa questão de isso é uma verdade. Ah, a gente tem que esquecer, porque a gente vai fazer errado de novo. Ah, a gente vai ficar magoado, a gente vai ficar isso. Não, a gente vai ficar magoado tantas vezes que a gente vai parar de ficar magoado. A gente vai aprender. A gente vai experimentar o limite máximo do medo, que você vai chegar num ponto que você não vai mais ter medo, porque você já entendeu aquele processo ali. Você já chegou no limite máximo do medo e sabe como lidar com aquilo, porque todas as vezes que você foi lá embaixo no medo, foi uma experiência que você aprendeu alguma coisa para não ter mais medo. Comigo foi assim. Eu já tive tanto medo, tanto medo, tanto medo, tanto medo de tantas coisas que aconteceu comigo, que hoje eu não tenho mais medo de nada nesses aspectos espirituais. Porque eu já passei tanto por isso que eu fui aprendendo. Lá atrás eu tinha pânico. Quando eu era criança eu era super corajosa, sabe? Eu enfrentava, eu tinha medo, mas eu ia assim mesmo. Mas eu fiquei ficando mais velha, eu tinha medo até de ficar no escuro. Hoje eu não tenho medo de ficar no escuro mais. Hoje eu não tenho medo de um monte de coisa mais. Por quê? Porque eu já passei por várias vezes por experiências negativas e aprendi com elas. Recebi várias vezes vários ataques energéticos e aprendi com eles. Tudo é um aprendizado. A gente tem que tirar o sumo daquilo ali. Ah, Emília, eu estou no máximo do sofrimento. E o que você está aprendendo com isso? E para onde que você está se conduzindo hoje? Quais são suas escolhas? Né? Então, a verdade para mim, Raquel, é quando a gente está alinhado com o nosso coração. A questão sobre a mente, quando eu falei que veio para mim que a mente mente, mas é porque eu já falei sobre um vídeo atrás aqui, sobre os corpos inferiores, né? Então, para mim, os corpos inferiores são clones, sabotagens para prejudicar nossos corpos superiores, a luz que a gente é, porque está localizado nos corpos superiores. Então, a mente que mentia para mim era do corpo inferior. O emocional que adoece a gente é do corpo inferior, que é um buraco negro dentro da gente. Qualquer coisinha eu tô magoado, qualquer coisinha eu tô ofendido. Ai, nossa, a pessoa me ofendeu. Ai, eu tô ofendido, eu tô magoado. Isso é um buraco negro. Porque nada cresce nessa energia. Você que ficou ofendido, nada cresce nesse lugar. Nada. É uma energia de dor, de amargura e de veneno que fica ali circulando dentro de você. Ó. Má água. E nada cresce ali. Então, quando a gente escuta, e isso não é sobre mim, né? No autoconhecimento fala um pouco sobre isso. Isso não é sobre mim. É sobre a outra pessoa, sobre a lente da outra pessoa. Não é sobre mim de verdade. E não levar isso para o lado pessoal. Nunca levar nada para o lado pessoal. Isso é um grande aprendizado. Mas não é sobre a mente isso, é sobre o emocional. Então, a partir do momento que eu removi meus corpos inferiores, todos eles, eu me fiquei muito mais forte. A cada movimento que eu faço de melhora no etérico, eu vou ficando muito mais forte no físico, porque é um reflexo, tá? A Raquel tá falando assim que tinha essa percepção de escutar, né, dentro da cabeça. A gente escuta vozes, tipo assim, eu sou um homem, né? Ronaldo. Aí o Ronaldo tá escutando a cabeça de uma mulher uma voz de uma mulher dentro da cabeça dele, tá errado. Qualquer voz que você escute dentro de você que não seja a sua, tá errado, tá? É ser interferir no seu campo energético. Se não tiver acoplado nos corpos inferiores. Por que eu tirei meus corpos inferiores? Porque uma das formas de entidades, seres, espíritos, íncubos, súcubos, que viram ovoides,
no chakra sexual dos corpos inferiores, eles ficam acumulados nos corpos inferiores. Então, você removendo os corpos inferiores, acabou. Não tem como nenhum ser entrar sob possessão no seu corpo, nunca mais. Tem como ele fazer comunicação mental, tentar entrar na sua cabeça, isso tem, né? Mas entrar no seu corpo, que você vai ter sensação de outro, você vai perceber. Tem gente que aqui para mim, Emília, não sou eu naquele momento, não fui eu naquele momento. É justamente isso. São possessões. A pessoa acredita que possessão é aquelas que a pessoa fica dando stremelique no chão e que fica gritando. Não, não é isso. Tem vários tipos, tá? Isso é o extremo do extremo. A pessoa, para começar a ter aqueles efeitos que a gente vê em filme, essas histórias aí, tem que ter muito ser de possessão no corpo dela. Tem que ter muitos seres. Tem que ter muito, acima de 100, tá? Para começar a ter essas reações aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Perguntar sobre essas questões aí de quando aprendemos a verdade? Aprendemos a verdade quando a gente sintoniza com o nosso coração. Não o coração músculo, nosso coração aqui. Todos nós temos um coração de diamante, tá? É a luz dentro de nós. Quando a gente acessa Deus, é essa energia aqui dentro de nós. Eu não busco nada fora, porque fora tem um monte de ser fingindo que é Deus e não é Deus. Então eu prefiro buscar dentro de mim. É menos perigo de correr risco, tá? Então dentro de mim. Eu busco essa energia dentro de mim. Dentro desse coração de diamante aqui, tá? Um pouquinho abaixo do timo, tá, gente? 2 dedos abaixo do timo é o coração de diamante. Respira, coloca a mão aí, sente você. Faça isso todas as noites. Conversa com o seu coração. Pede ele para manifestar a vida que você gostaria, dos seus sonhos. Faça essa introspecção. Se relacione com você. Você vai ver a vida de vocês mudarem. Eu galguei um grande caminho até acessar esse conhecimento, tá? Relacione com você, com o seu coração, conversa com ele, ele te mostra. Ah, Raquel, obrigada, viu? A Raquel tá agradecendo aqui a explicação. Ótimo, que bom, foi proveitoso para você. E espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Eu quis falar sobre isso que eu acho que é importante. As pessoas ficam muito inseguras, querendo saber o propósito de vida. Sempre o propósito de vida vai vir depois que você estiver limpo o suficiente. Vai surgindo. Eu procurei sempre me limpar energeticamente. Sempre, sempre, sempre. Para poder, quanto mais luz a gente coloca dentro da gente, mais perceptiva a gente fica, tá? Então, sempre quando eu sentir alguma coisa diferente, eu vou limpar, tá? Então, eu vou dar uma paradinha, uma pausazinha, porque eu limpo energeticamente se eu percebo alguma coisa fora do contexto, tá bom? E essa limpeza é para todos nós, para não ter nenhuma influência negativa, tá bom? Então, vamos lá. Energias. Quem perguntou, não sei quem perguntou, gente, não tô lembrando o nome dela, você acredita? A Maru tá falando assim, que precisava dessa explicação. Muito grata. Ah, que bom que foi útil, tá? Eu galguei um grande caminho para chegar até aqui. Não de anos, não. Não foram muitos anos. Fala assim, não, Emília, quantos anos você tá nessa? Não tem muitos anos. Tem quantidade, tá? Fora atendimento, acessar o meu próprio universo, as minhas próprias coisas. Resolver as minhas próprias questões. Eu nunca pensei que eu fosse virar terapeuta. Eu sempre busquei para me resolver. Nunca busquei trabalhar. Isso aconteceu no meu processo, sabe? Eu fui me resolvendo tanto que as pessoas
vieram me procurar. Do nada, assim. Às vezes eu estava na rua conversando com um grupo de amigos do curso de psicologia, aí alguém parava, perguntava, pedia informação, sabe? Me pedia ajuda. Então, na pandemia mesmo, eu auxiliei um monte de pessoas. Então, assim, aconteceu. Não pelo tempo de trabalho, pela quantidade. Quanto mais processos eu fui acessando, mais eu fui tendo entendimento sobre as coisas. Não que eu busquei inteiramente, não. Chegou para mim. Eu acho que quando você está pronto, as coisas vão chegando para você. Mas para você estar exatamente pronto, você precisa estar limpo. Precisa estar sem limitação. Porque senão sua mente vira uma sementinha pequena demais. E a mente, gente, tem que estar sempre a serviço do coração. Sempre. A mente sozinha, ela não tem capacidade de comportar tanto conhecimento. Não tem, tá? Por mais que a mente, mesmo que tire os corpos inferiores, a mente superior sozinha, ela sempre vai estar a serviço do coração. Não existe uma mente que não esteja a serviço do coração. E a mente é o ponto, a mente e o coração alinhados é o ponto-chave para tudo na sua vida. A mente, ela é sensacional. O que ela estiver te apresentando é uma coisa que você precisa curar. A mente, ela nunca vai vir ao léu, não. Ela vai te apresentar o que está sobrecarregado no seu subconsciente, tá? E a gente se move muito, quem está programado, né? Quem está muito nas coisas do mundo, não que as coisas do mundo, não é o mundo, nosso mundo, as coisas do sistema, vamos dizer assim. Se a pessoa está muito dentro do sistema, englobada em tudo, política, nesse sistema louco aí que a gente vive nele, a pessoa está mais bloqueada mentalmente, porque fica difícil as sinapses neurais expandir, porque está tudo engessado. Então, o movimento da meditação é um bom começo, tá bom? Falar sobre energia, uma das clientes e uma das seguidoras aqui do Instagram pediu para eu falar sobre energia. Então, ela colocou assim, só energia. Então, eu entendo que eu vou expandir aqui para dar uma explicação generalizada sobre esse aspecto. Mas o que eu acredito que ela está falando é sobre a energia pessoal, né? Pode ser que ela está com baixa energia, com energia fraca. Fraca para desempenhar o que ela quer, fraca para trabalhar. Isso também é muito relativo, porque se você estiver cuidando da sua energia, pode ser uma questão de saúde. Pode ser uma questão de falta de vitamina no seu organismo. Então, a gente tem que olhar por todos os aspectos. A grande maioria das pessoas acha que a gente trabalhando energeticamente, tem muitos clientes aqui que eu trabalho com eles, faço cirurgia, faço um monte de procedimento, mas a pessoa está anêmica. Então, a pessoa está anêmica, o corpo físico dela. Então, ela precisa trabalhar isso fisicamente, né? Se está faltando alguma vitamina específica, ela precisa nutrir. Se está faltando vitamina C, precisa nutrir. A nível físico. Não adianta a gente colocar a nível energético, porque não tem essa vitamina C ali no ar pra gente pegar, né? Tem frequências, a gente nutre a pessoa de frequências. Mas o corpo físico precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, não adianta. Tem coisas que a gente consegue resolver 100% energeticamente, 100%. Mas tem coisas que precisam de auxílio aí da medicina, tá? E é muito importante, eu mesmo tô passando por um processo que eu preciso de vários auxílios da medicina, né? Ei, Márcia, tudo bem, querida? Bem-vinda. A Mônica, bem-vinda, Mônica. Bruno, ei, Bruno. Então, a energia. Então, se você tiver sem energia, as práticas importantes para meditação, faça meditação de limpeza energética. Aqui no Instagram tem uma meditação de limpeza energética, se você fizer ela todos os dias, vai melhorar a sua frequência energética. Se você fizer exercício de respiração concentrado aqui no seu coração, vai melhorar a sua frequência energética, vai melhorar seu fluxo mental. Eu sempre faço limpeza energética, né? Então, todos os meus encontros,
aqui, todas as minhas lives, quando eu fiz meditação, é sempre sobre limpeza energética. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que através das limpezas energéticas o que vai conduzir a gente para uma clareza mental, para um equilíbrio emocional, para um equilíbrio da gente mesmo, das energias. Porque a gente vai tirando energia suja e colocando amor. Tirando energia suja e colocando amor. Amor incondicional, tá? A gente está treinado a acreditar num tipo de amor. Nem é esse amor. Porque a gente acha que o amor é bocó, o amor é bobo, o amor é tolo. Tá equivocado quem pensa nisso. O amor é a frequência base. Através da frequência do amor, você tem astúcia, perspicácia, valentia, coragem, sabedoria, inteligência emocional, inteligência mental. Tudo isso é derivado do amor. O amor não tem nada de tolo, não tem nada de ingênuo, não tem nada de bonzinho. O amor não é bonzinho. A pessoa que tem essa frequência do amor incondicional dentro dela, ela não é boazinha, ela é justa, alinhada com o coração dela. E quanto mais a gente estiver justo, alinhado com todos nós, principalmente comigo mesmo, automaticamente todos nós vamos estar alinhados, porque existe uma verdade sim, mas ela está no nosso coração e a gente precisa acessar. E essa verdade é através do amor incondicional. Quando todos nós estivermos nessa frequência, a gente não vai ter discussão, não vai ter debate, a gente vai estar alinhado numa verdade só. Né? Mas precisa todo mundo estar muito bem alinhado consigo mesmo primeiro, tá? Então, a questão energética aí. Tem vários padrões energéticos, né? Tem a tabela de... eu não sei se é Hawkins, não sei o nome. Quem souber da tabela, uma tabela energética de 500 Hz, 10 Hz, eu não sei o nome do cara que criou essa tabela aí. Então, tem as frequências ali, né? 10 Hz, 20 Hz. Então, muitas pessoas acham assim, que a gente está na terceira dimensão aqui no planeta, né? A gente está na terceira dimensão e já tem, desde que eu comecei no universo da espiritualidade, ouvindo falar sobre essas coisas, a gente está na terceira dimensão. Tá enganado quem acha que a gente está na terceira dimensão. A gente já saiu da terceira dimensão há muito tempo. Outro engano, e essas questões de dimensão tem a ver com frequência, né? Outro engano também grande é falar que, tipo, pessoas que estão na oitava dimensão de consciência, sei lá, 50, 60ª frequências, 60ª, sei lá, 60ª mesmo, 60, não é? Acima de 60 dimensão, tá enganado também. Porque as dimensões, elas são, o que separa uma dimensão da outra é uma polegada aqui, ó. Então, primeira dimensão, segunda dimensão, só uma polegada de distância. E como a gente está falando de energia, então, presta bem atenção nisso. A nossa energia atômica, né? Dentro da célula temos energia atômica, ela se espalha, se expande. Então, a primeira dimensão é energia. E ela vai se misturar com a segunda, com a terceira, com a quarta. Ela vai chegando. Ela vai chegar até na 100ª dimensão. Não com a mesma frequência que ela chega na 10ª, mas ela vai até na 100ª dimensão. Tranquilamente. Então, a terceira dimensão influencia lá na 100ª dimensão. E automaticamente, o contrário. Então, assim, tem muitas pessoas que eu vejo falando, eu sou o ser da, sei lá, 20ª dimensão, como se isso fosse um bônus, né? Não é. O bônus é que a frequência nossa precisa estar limpa. Quanto mais a gente limpar a nossa frequência, mais elevado a gente está. Dimensão não significa nada. O importante é você estar vibrando acima de 500 Hz. Semana passada eu fiz um encontro com um grupo e aí eu fiz um teste muscular que eu perguntei se os participantes estavam vibrando acima de 50% na frequência do amor incondicional. Aí algumas deram que não, outras deram que sim. Depois que eu limpei, todo mundo estava vibrando acima de 50% de amor incondicional dentro de si mesmo. Já é um ótimo caminho. É mais importante que você está preocupado que se eu estou na 20ª dimensão, na 100ª dimensão. Não adianta você estar na 100ª dimensão se você não está na frequência exata.
Porque você tá na centésima dimensão, você não manifesta nada. O que adianta? Ah, eu tô lá na centésima dimensão, minha vida tá uma merda. E daí? O que você tá na centésima dimensão? Você precisa de uma frequência dentro de você, que é a frequência do amor, que é muito mais importante do que estar lá no topo das dimensões. Não adianta nada, tá? Isso para mim não significa nada. Mesmo porque tem um monte de seres habitando, tinha um monte de seres negativos habitando até a centésima dimensão aí, fingindo que era Deus, tá? Então, essa é uma posição, uma questão energética. Eu vou abranger um pouquinho, dar uma pincelada um pouquinho, tá? Em vários níveis, justamente porque eu trabalho com isso hoje, né? A base do meu trabalho não é espiritualidade mais, só energia, porque é isso que faz diferença na vida da gente, tá bom? Eu não quero trabalhar com mais nada que não faça realmente diferença na vida das pessoas. Então, tipo, alguns assuntos, alguns temas, eu não quero abordar, eu não quero falar sobre isso, se não for totalmente relevante para o conhecimento das pessoas. Ah, vou falar de extraterrestre. Vou falar de extraterrestre, eu entendo bastante sobre isso. Mas não vou falar para um grupo de pessoas que está procurando cuidar da saúde. Eu não vou falar para um grupo de pessoas que está procurando relacionamento amoroso. Isso não faz a menor diferença na vida delas, né? Então, o meu foco é auxiliar a pessoa no problema que ela está vivenciando na vida dela. Se tiver um ser desse no meio do caminho, a gente tira, tá? Mas o foco não é esse. O foco é cada vez, quanto mais a gente estiver livre, quanto mais a gente tiver em equilíbrio, mais consciente na energia da gente, em quem a gente é, mais a gente ajuda o planeta a mudar a frequência e mudar a nossa própria frequência, tá? Então, outra questão sobre energia é a importância de estar sempre cuidando da energia do nosso ambiente, porque a gente está num meio que ele está contaminado, porque tem pessoas com consciência e pessoas sem consciência. A quantidade de pessoas com consciência é 1%, as pessoas sem consciência é 99,9%. Então, querendo ou não, a maioria pesa. Por mais que você cuide da sua energia, por mais que você trabalhe, você vai pesar. Não adianta tampar o umbigo. A energia, você tem poros. Entende? É uma questão engraçada que é pregado, né? Tampa o umbigo para você não pegar a energia do ambiente. Gente, o umbigo, ótimo. O umbigo é um receptor, entre aspas, tá? O umbigo é o receptor, vamos supor que é, né? Vamos supor que o umbigo é 100% receptor. E os poros são o quê? Os poros respiram a energia do ambiente, gente. Os poros respiram, né? O nariz, tudo é receptor. Então, partícula atômica, né? As células. Então, troca com o ambiente o tempo todo. Não adianta eu cuidar da minha energia se eu estou num banco. Se eu estou no banco pagando a conta. É lógico que a energia da maioria vai me derrubar, né? E eu aprendi isso na prática. Então, o que acontece? Hoje eu limpo antes tudo. Tiro toda a frequência inferior, a frequência do amor, e coloco a energia de amor lá dentro. Pronto, agora eu posso entrar. Eu não preciso fazer campo de força nenhum em mim, porque antes eu fazia, toda hora já estava aberto, não adianta. Então, o que adianta? A gente impactar o ambiente, tá? Então, quem tem técnicas aí, reiki, já entende sobre a frequência do raio azul, raio violeta, raio rosa, mete bronca. Tá no ambiente? Limpa o ambiente. Quem é Teta Healer, limpa o ambiente, tá? Então, assim, quanto mais a gente agir a favor do ambiente, do planeta, né? A grande maioria das mulheres aqui, né, nessa live, elas têm uma conexão muito significativa com o planeta Terra. Já se perguntaram por quê? E tem gente que quer fugir daqui, eu não sei para onde, mas quer fugir, né? Achando que tem algum lugar que tá melhor do que aqui. Não é bem assim. Então, tem algumas mulheres que têm essa coisa com o planeta Terra. Você pode saber se você tem uma coisa com o planeta Terra, um amor profundo com o planeta Terra, você tem uma importância danada para esse planeta também. Então,
Fugir daqui não resolve. A gente não resolve nossos problemas fugindo deles. A gente resolve nossos problemas enfrentando eles, né? Não adianta, de novo, não adianta varrer para debaixo do tapete. Isso não está trazendo solução nenhuma para sua vida. Quanto mais você vai para debaixo do tapete, mais isso vai virando uma bomba relógio, tá? Então, o meu processo aqui, a minha consciência hoje aqui é auxiliar o planeta o máximo que puder. Lembra do filmezinho da Moana? A Moana era uma grande sacerdotisa, auxiliando a energia do planeta. Ela equilibrou para as coisas se curarem. Olha que coisa linda, né? De vez em quando eu só tenho alguma referência de filme, né? De bacana aí que auxilia demais nessas questões de entendimento. Então, a questão de energia. Alguém quer saber mais alguma coisa? Eu tenho poucos minutinhos para responder sobre energia. A grande maioria aqui que está aqui hoje já passou por sessão comigo, né? Então, eu já ensinei vocês a tratar a energia de vocês, tá? E quem está se sentindo debilitado, fraco, faça a meditação de limpeza aqui. Dá resultados excepcionais. Eu acho que está na hora da gente sair da infantilidade. Começar a perceber que a gente está tendo comportamentos infantis, sabe? Parar de esperar que alguém faça alguma coisa por mim. Parar de esperar que alguém resolva meus problemas, que venha alguém fazer alguma coisa por mim, que venha alguém me salvar. Tá na hora de eu agir, né? Estou fazendo pirraça. Olha, não tô cuidando de mim. Isso é comportamento infantil, esperando que alguém venha te dar a mamadeira na boca. Mas nós somos adultos, né? Então tem uma série de pessoas com uma série de comportamentos infantis e nesse sofrimento, esperando que alguém venha dar uma mamadeira na boca. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você não amadurecer e tomar posse da sua própria vida, da sua própria história, ninguém vai vir te dar mamadeira na boca. Então tá na hora de a gente amadurecer e sair desse lugar. Parar de colocar a responsabilidade das minhas escolhas em alguém. Parar de colocar a responsabilidade no outro. Observar o seu comportamento. Essa também, Raquel, foi a grande sacada da minha vida. Quando eu comecei a me observar. Observar meus pensamentos, observar meu comportamento, né? Quem ainda não fez a remoção dos corpos inferiores vai ter mais dificuldade de chegar a essa consciência, mas nada impede uma mente, uma pessoa determinada, nada impede uma pessoa que escolheu sair de qualquer situação horrível que ela se encontra. Nada. Porque eu estava nesse lugar e nada me impediu de chegar até onde eu estou hoje. Nada. Lá atrás, eu falei com o meu irmão, eu estava conversando com ele sobre essas coisas, que eu estava começando a entender sobre espiritualidade. E eu falei para ele, vai demorar, vai adiantar, não importa, eu não vou desistir. E até hoje, eu não vou desistir. Hoje eu entendo, nossa senhora, não dá nem para comparar a minha consciência lá atrás com a consciência que eu tenho hoje. Porque essa consciência que eu tenho hoje nem cabe naquela cabeça que eu tinha lá atrás. Tanta informação que eu tenho hoje não cabe naquela cabeça. Porque aquela cabeça não estava preparada. Então, eu tenho que passar etapas, tá? E eu sentia passando etapa. Isso é importante também se observar. Quando você se torna observador da sua própria vida, você vai sentir, ó, passei daquela etapa. Olha, passei daquela etapa, dei um salto à frente, tá? A Mônica está perguntando se meus encontros são presenciais. São online. Eu atendo só online. Eu não atendo presencial, porque eu atendo pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Eu tenho cliente aqui de todos os lugares. Manaus, Maranhão, eu não sei de onde que a Carol é. Dos Estados Unidos, a Márcia, eu atendo um monte de gente, tudo quanto é lugar. Márcia que está nos Estados Unidos. Então, online, para mim, foi assim, foi a melhor coisa. Depois da pandemia, eu só atendo online. A Raquel mora lá no Paraná. Então, não tinha a menor condição de eu conhecê-la se não fosse pelo online. Eu fiz uma live no canal de um conhecido meu online e um monte de pessoas me conheceu de um monte de lugar do mundo.
Então, assim, o online para mim, a internet para mim é uma coisa maravilhosa. Então, tudo a gente tem que saber aproveitar, do lado bom e do lado ruim. O online para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo, que eu consigo auxiliar vidas das pessoas e tem ajudado a transformar a vida das pessoas, né? Se fosse presencial, como seria? Isso é muito mais limitado. A Raquel tá falando assim: sim, Emília, isso é muito gratificante. Quando começamos a sentir que estamos mudando e a perceber, é maravilhoso. E engraçado, Raquel, que eu vou te convidar a raciocinar um pouquinho em cima disso aí ainda. Percebe que é uma sensação de liberdade? Parece que você respira, o ar entra mais, e seu pulmão enche mais. Percebe que você sente assim, que não tem nada te pegando? É a liberdade, gente. Não tem nada melhor do que experimentar a liberdade. É uma coisa indescritível, indescritível. E tudo com que a gente se conecta aqui prende a gente de uma certa forma. Tudo que está no sistema, na Matrix, né? Que a pessoa acha que Matrix é só o que está vendo aqui. Está enganado também. A Matrix está no oculto. É ela lá que manda ali, ó. E é lá que eu mexo. Então, o que acontece? Quando a gente se desliga desse sistema, quando a gente começa a desbloquear, desamarrar literalmente, que é tipo uma amarração, a gente está todo amarrado, todo bloqueado. Quando a gente começa a soltar isso, é uma sensação assim de liberdade. E cada vez mais, você se sente livre, exultante, com espaço dentro de você, né? No meu trabalho, o que eu faço? Eu tiro a energia negativa e coloco luz. E quando a gente coloca luz, a gente sente o espaço dentro da gente, sabe? Sente largo dentro, que dá para respirar, né? Tem pessoas que estão tão aprisionadas que se sentem apertado dentro de si mesmo, isso está errado, tá? Mais algum comentário, gente? Mais alguma questão que alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ainda dá para responder alguma coisa. Então, é só buscar. Eu acho que o meu caminho, o caminho da Raquel, o caminho da Thelma, o caminho da Márcia, o caminho de todas as pessoas pode ser exatamente do jeito que você almeja. Mas não adianta sonhar e ficar parado. Nada acontece ali. Não fique esperando que alguém faça alguma coisa por você. Se eu precisasse de alguém me incentivar nesse caminho que eu tô seguindo hoje, ninguém me incentivou. Ninguém. Ninguém me deu tapinha nas costas falando que você tá no caminho certo. Ninguém. Eu fui sozinha. Pelo contrário. Tinha um monte de gente falando que não. Pessoas importantes na minha vida. Falando que não. E eu seguia o único caminho que eu devia seguir. A única voz que eu devo seguir. Do meu coração. Não confunda com coração músculo, tá? Porque ele também tá sujo. Escuta o coração, o diamante. Por isso que tem que fazer essa comunicação. E não é de um dia para o outro, é um exercício. Igual ginástica. Todo dia eu tenho que fazer. Entendeu? Faça todos os dias essa comunicação e é com você. Não vai ter nenhum atravessador no meio desse caminho. Porque esse caminho é limpo. É você com você. Você e a sua luz. Você e o Criador. Mas dentro de você. Não fora. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi uma ótima live, sabe? Estou muito feliz de ter voltado a fazer. E eu pretendo voltar a fazer mais vezes, mais seguidas vezes, sabe? A Raquel tá falando aqui que sou grata por você me ajudar e ver que tudo somente depende de mim e que você tirou uma escuridão. Você tirou uma escuridão e me libertei de tantas mentiras. Então hoje me sinto limpa, amada, grata. Estamos juntos. Isso aí, Raquel. Então, o processo aqui é todo fortalecer vocês. Chegar num ponto de confiança
que ninguém derruba vocês com palavras, com ações. Vocês vão estar tão confiantes em si mesmo que eu estou no meu caminho. Quando a gente está alinhado no caminho da gente, não tem ninguém que tomba. Você pode fraquejar, você pode andar um pouquinho mais lento, você pode até ficar desanimado um período, mas ninguém te tira desse caminho. Se você estiver alinhado com ele, ninguém te tira e você fica forte, confiante, mais determinado. A principal e mais importante é confiança. Uma das coisas que esses seres mais roubam da gente é nossa confiança. E um dos processos que eu priorizo na sessão é buscar a confiança de volta, onde quer que ela esteja. Na mão de quem que ela esteja, a gente vai buscar. Né? Troca os chakras são fracos. Já fiz live aqui falando sobre isso. Quem quer entender sobre os chakras, tá? E para semana que vem eu vou abrir no Stories, tá? Uma sugestão para live semana que vem, para vocês me sugerirem qual o tema que vocês querem, tá? Então tá aberto aí os temas próximos aí. Hoje eu já respondi 2 temas, tá bom? Então agradeço vocês e até a próxima, tá bom? Boa noite, sou muito grata, tô muito feliz e grata por vocês estarem aqui hoje e eu abençoo cada um de vocês. E não tem bênção mais forte do que a nossa mesmo, enviadas por nós mesmos, com verdade. Sempre abençoe as pessoas, mas por você. Eu abençoo. Confia que vocês têm poder, confia em vocês. Que o amor e o Criador só vai aparecer a partir disso, tá bom? Um beijo e até mais.